E chegamos em mais uma semana de Salmos, nossa última semana completa. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vinda. Nós estamos fazendo 30 dias de Salmo e hoje é o dia 25º, já foram 25 dias, um salmo diferente por dia. Então eu te convido, pega o teu chazinho, pega o teu café, senta. Nós vamos ter poucos minutos aqui, mas que serão profundos, suficiente para trazer uma reflexão, uma mensagem de Deus para o seu coração, para que o seu dia possa ser transformado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos transforma. Pai, eu quero orar nesse momento para a pessoa que está aqui, juntinho comigo, ouvindo essa mensagem. Que o Senhor possa ir de encontro ao coração dela, Pai. Que essa pessoa possa ser renovada no Senhor. Nós sabemos que há um rio cujas águas que correm são limpas e elas nunca param de correr. Águas vivas que nos renovam, Senhor. Renova as nossas forças para essa semana, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então o Salmo 46? Dessa vez, eu quis fazer um pouco diferente. Eu quis grifar junto com vocês. Então, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Primeira coisa que Deus me convidou a fazer hoje foi começar a gravar não somente os atributos de Deus, ou seja, Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso auxílio, como a gente já viu em vários salmos. Mas olha como a palavra de Deus é viva. Hoje o Senhor fez os meus olhos olharem para o é. Deus é o nosso refúgio. Deus é a fortaleza. É o auxílio. Vamos continuar a leitura que tudo vai fazer sentido. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e que os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria. Aqui vem outra coisa que me chama a atenção. Tem um parêntese escrito pausa. Lembra que nada está à toa na Bíblia. Essa pausa representa muitas coisas. Primeiro que isso era um cântico, e essa pausa poderia sim estar aqui sendo representada em sua primeira vertente, que é dar pausa, fazer com que o músico possa respirar, possa recuperar o fôlego para o próximo ciclo da música, para a próxima parte, para a próxima estrofe que vem em seguida. Mas essa pausa não está escrito à toa nesse texto. Essa pausa também representa as pausas que eu e você precisamos dar na nossa vida à medida que caminhamos ciclicamente com o Senhor. Você já reparou que a nossa vida é um verdadeiro ciclo? Fases após fases. Nós vamos vivendo ciclos em Deus. E se nós não entendermos em qual fase nós estamos, nós não conseguimos viver com plenitude e sabedoria naquele momento, com o que aquela fase exige e espera de nós. A palavra de Deus em Eclesiastes fala que há um tempo certo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer. E assim o texto discorre. Eu convido você, leia depois Eclesiastes 3 completo. Mas a essência que eu quero trazer aqui hoje é que há um tempo para todas as coisas, um tempo certo, determinado para todas as coisas debaixo dos céus. E se nós não entendermos qual o tempo nós estamos, nós iremos sofrer. Muito mais do que isso, nós iremos nos afastar de Deus. Nós iremos viver desencaixados, sem um alinhamento correto que o Senhor tem nos chamado para viver. Por isso, essa pausa representa tanto. Uma pausa que representa o ciclo. Mas aí você pode estar se perguntando, por que então que de todo esse verso, de todas essas palavras que você leu, você grifou o é? Deus é o refúgio, é a fortaleza, é o auxílio. Porque nesse primeiro ciclo, o Senhor pede para que a gente entenda quem Ele é. É o conhecimento de quem Deus é. E a gente só consegue conhecer alguém quando a gente passa tempo com ela. Nesse final de semana, com o encontro que a gente teve de mulheres cristãs, eu pude conhecer muitas pessoas. Eu pude, inclusive, passar tempo com muitas pessoas. E eu pude conhecer mais profundamente cada uma delas. E se eu passasse mais tempo, ainda mais eu conheceria a essência de cada uma. Então, o que eu quero te convidar, com esse primeiro ciclo que o Senhor está nos convidando a viver nele, é passe tempo com Deus. Busque o Senhor. Conheça esse Deus poderoso que você serve. Porque quando você convive com alguém, você consegue virar e falar, fulana é assim. Por que a gente ganha autoridade em dizer que o nosso marido é ou deixa de ser, que a nossa amiga é daquele jeitinho? Porque nós passamos tempo. Quando você passa tempo em Deus, você conhece os atributos dele. E quando você se relaciona com ele e conhece os atributos, você tem autoridade em dizer, o meu Deus é o meu refúgio, é minha fortaleza, é amor, é poder. Seja o que for que você precisa para aquele ciclo, para aquela fase em que você está.
Você tem os atributos de Deus. Você tem gravado no seu coração o conhecimento, a clareza de quem Deus é. E isso é a sua base. Porque olha o que ele fala. Ainda que a terra trema, ainda que os montes se afundem, ou seja, a terra que te sustenta, o chão que está no seu pé, como se você estivesse falando, ainda que eu perca o chão, eu não temerei porque eu sei quem Deus é. Eu não vivo pelo ciclo que eu estou, pelo tempo que eu estou. Talvez eu esteja no tempo de morrer, talvez eu esteja no tempo de plantar. E nem sempre o tempo de plantar vai ser tão gostoso quanto o tempo de colher. Mas quando eu estou sem chão, quando a terra se abala e aquilo que eu estou, a minha base, sai do meu pé, quando eu perco a minha base, eu ainda assim sei quem Deus é. E isso me faz não temer. E mais que isso, me faz contemplar, entender que essa é a fase. E essa fase difícil, que está tentando me trazer medo, tirar a minha paz, ela se torna pequena em quem Deus é. Ela não tem poder sobre a minha vida, porque o meu conhecimento me dá poder. Conhecimento é poder. Conhecimento é algo que ninguém tira, ninguém rouba de você. Você precisa passar tempo em Deus, cada vez mais, para que você consiga entender quem Deus é por completo. E assim a gente continua no verso 4. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio. Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Gente, o que a gente percebe nesse segundo ponto? Primeiro, precisamos conhecer quem Deus é. O segundo ciclo nos traz a entender aonde Deus está. A pessoa que você conhece, aquela que você sabe quem é verdadeiramente, você sabe onde ela está. E não é diferente com Deus. O segundo passo, depois de conhecer a Deus e entender quem Ele é, em sua essência, é entender aonde Deus está. Algo que a gente percebe durante toda a história de Israel era o grande conflito do povo de não ter um Deus palpável aos olhos humanos, aos olhos da carne, aos olhos da alma. Era não ter um Deus o qual eles pudessem tocar, o qual eles pudessem ver. O nosso Deus nunca coube em uma caixinha, nunca coube em uma imagem, nunca se encaixou em uma forma natural dessa terra. E isso dificultava os israelitas a conseguirem crer num Deus que eles não sabiam onde estava, que eles não conseguiam guardar no bolso, botar no colar. Era um Deus que excedia qualquer caixinha que o ser humano quisesse colocá-lo. Esse é o Deus que nós servimos. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós sabemos aonde Ele está. Quando nós buscamos saber quem Ele é, automaticamente, na segunda fase desse ciclo que Deus está mostrando, que acontece com os quais buscam conhecer a Deus, nós encontramos o endereço de Deus. Um Deus que é e um Deus que está conosco. Um Deus que, como está escrito aqui, habita. Um Deus que mostra, eu venho em seu auxílio desde o romper da manhã. É um Deus que vem ao seu auxílio. Um Deus que não está longe, é um Deus que está perto. Onde é que Deus mora? Perto. Um Deus que não está longe, é um Deus que está perto. É um Deus que está conosco. Então, se por algum momento da tua vida você se sentiu sozinho, você se sentiu perdida, você se sentiu desamparada, hoje Deus está falando, eu estou contigo. Talvez você não esteja me vendo com os seus olhos carnais, com os seus olhos físicos. Talvez você não esteja conseguindo me apalpar com as suas mãos. Mas se você me buscar de todo o teu coração, de todo o teu espírito, com toda a tua intensidade, eu estarei lá. Eu venho ao seu encontro. E mais uma vez a palavra pausa aparece. Porque a cada ciclo existe um processo, existe um tempo, existe uma pausa necessária. Não é tudo de uma vez, não é tudo a qualquer momento. Existe um caminho a ser trilhado com o Senhor. E as pausas nos levam a contemplar. O silêncio, o momento de respiro, nos faz ouvir a voz de Deus. Quantas vezes a gente quer uma resposta, a gente quer que Deus fale, e Deus está falando, mas nós não estamos sendo capazes de escutar. Faça pausas em Deus. Se permita parar tudo para ter tempo em Deus. Dessa maneira, nós caminhamos para a terceira fase desse ciclo que o Senhor está nos ensinando hoje. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras e até os confins da terra. Ele dá fim. Veja que está aqui, ó, as obras, os feitos, ele dá fim. Continuando. Quebra o arco, ele quebra. Ele despedaça a lança. Ele destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Meu Deus, essa parte é muito forte. Saibam que eu sou Deus.
e serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. E novamente se encerra com uma pausa. Nessa parte, as obras ficam claras. Aqui o Senhor mostra que Ele faz. Primeiro, Ele mostrou quem Ele é. Segundo, Ele mostrou onde Ele está, pertinho de você. E em terceiro, Ele mostrou que Ele faz. Percebe que a essência da identidade está nele. Ele é, Ele está e Ele faz. Um Deus presente e completo. Mais do que isso, Ele fala, parem de lutar. Ou seja, vocês estão fazendo sem mim. Parem de fazer. Quem faz por vocês sou eu. A palavra do Senhor está nos convidando. Venham e vejam. Não é venham e façam. Não é façam até que vocês não consigam dar conta sozinhos e aí vocês me chamam. Não. É venham e vejam. O Deus que faz. O Deus que te chama para uma contemplação. Vejam as obras do Senhor que Ele está fazendo. Os feitos. É Ele quem quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos. Parem de lutar. Vocês têm um Deus que luta por vocês. O teu papel é ir e ver o que Deus tem para fazer e não fazer por Ele. Deus não te pediu para fazer por Ele. Deus te pediu para vir e ver Ele fazendo por você. O seu papel de fazer aqui é buscar, é conhecer, é pausar, é passar tempo com Ele para que você possa ver Deus fazendo por você. Não é pela força das suas mãos, mas é quando você pausa. É quando você entende os ciclos, descansa em Deus e contempla o Deus maravilhoso que você serve fazendo por você. Às vezes a gente quer se esforçar tanto para fazer por Deus, quando Ele tá olhando para você e falando, esteja em mim, saiba quem eu sou, busque me conhecer, tenha um relacionamento comigo, que eu farei por você. Eu não tô pedindo para você entrar na guerra, eu estou dizendo para você vir e ver as obras, para você contemplar. Tem coisa mais gostosa do que sentar de frente para a natureza, de frente para o mar e contemplar. Estamos sendo chamados pelo Senhor para um tempo de busca nele. Faça os 3 ciclos. Se concentre essa semana nesses 3 ciclos. Buscar conhecer quem Deus é. Se aproximar ao ponto de perceber que Ele já está perto de você. Porque às vezes a nossa insensibilidade espiritual nos impede de entender que Deus já está perto de você. Para que aí sim você possa descansar em Deus. Receber esse atributo tão precioso. Numa vida que nos pressiona a fazer o tempo inteiro. Deus te convida a contemplar, a viver os ciclos, a pausar e a descansar no único que pode fazer, no único que pode resolver a sua vida, o único que pode resolver o impossível da sua vida. Que Deus te abençoe. Comenta aqui embaixo se você está gostando dos 25 dias. E vamos juntos. Mais aí, 5 dias pela frente, para a honra e glória do Senhor.